Hebreus, capítulo de número 1 e o versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36. Vamos estar lendo apenas a parte A desse texto. Atos 9:36 diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Agora Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 19, para aí finalizar a leitura e discorrer sobre esse assunto. Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 19, o último versículo do livro de Abacuque. Abacuque está no meio da Bíblia, irmãos. Malaquias, aí vem Zacarias, Sofonias, e aí vem Abacuque, tá? Abacuque capítulo 3, versículo 19 diz assim, ó: Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Queridos irmãos que aqui estão, hoje nós vamos falar, ou dar continuidade a falar sobre uma importante serva de Deus, que tem um perfil digno de ser seguido. Nós percebemos que falar sobre Jesus, o nosso modelo, talvez para alguém pareça um pouco fácil, haja vista que é Jesus, mas falar sobre alguém que no tempo que viveu e da maneira que se portou, tem aí traços dignos de serem reproduzidos por nós, dignos de serem aí a cada dia copiados. Isso traz para nós uma segurança, por causa da humanidade de Talita, da Dorcas, que pode muito bem ser reproduzida e vista em cada um de nós no tempo que nós vivemos. E hoje nós queremos falar sobre mais um aspecto dessa personagem seguidora de Jesus, a Dorcas, ou a Tabita, como diz aqui o texto bíblico, a seguidora de Jesus, e especificamente traçando aí o significado do seu nome. Qual é o significado do nome Dorcas, irmãos? Qual é? A gazela, cervo, né? A corça. Então, dentro de uma cultura bíblica, esse animal, como nós vimos, ela tinha vários significados, e na observação pelos sábios da época entendidos, inclusive por Abacuque viveu nos dias em que a situação e a condição do povo não era boa. Vocês sabem o que Abacuque fez no capítulo de número 1 do seu livro? Abacuque tinha um perfil que ele era meio inconformado com o que estava acontecendo, igreja. Abacuque não se conformava com o seu tempo, e ele começou a dizer no capítulo de número 1 do seu livro, olha o perfil de Abacuque, e dizendo assim: Senhor, até quando eu vou dizer diante de ti vergonha, vexação, iniquidade? Até quando eu vou gritar violência? Ao versículo 2 do capítulo 1, iniquidade, e o Senhor não vai fazer nada? Até quando eu vou proclamar a injustiça, a sentença dos mais financeiramente abastardos sobre aqueles que não têm condição?
E diz a Bíblia Sagrada que Deus olhou para Abacuque e disse para ele assim: Abacuque, eu vou fazer algo nos teus dias, vou fazer algo nos teus dias, vai ser tão grandioso, que se te contassem, tu não iria acreditar. E aí Deus revela a Abacuque, que estava levantando os babilônicos, os caldeus, para punir a condição espiritual, social, moral do seu povo, que estava totalmente distanciados do Senhor. E Abacuque estava clamando a Deus pela vergonha e pelo distanciamento do seu próprio povo. Mas quando Deus falou para Abacuque que iria levantar Nabucodonosor, os caldeus, uma nação mais ruim, mais horrível em suas atitudes, devido à sua fama que corria, Abacuque, ele se desmontou, disse: Senhor, como é que tu vai levantar uma nação pior do que o teu povo para corrigir eles? Pois é, Abacuque, eu vou levantar eles, mas isso não significa que eles também não vão ter a paga das suas iniquidades. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. E às vezes a gente questiona, irmãos, às vezes a gente questiona por que Deus está usando uma metodologia que está fora da nossa racionalidade para realizar alguma coisa na vida de alguém. Por que Deus não faz desse jeito ou daquele outro jeito? Mas Deus, igreja, Deus, Ele é soberano. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer, para o propósito que Ele estabeleceu. Então Deus usou uma nação pagã porque Ele pode, Ele é soberano. Então, diante desse dilema e diante de todos esses questionamentos, Abacuque, entendendo que Deus não apenas é soberano para usar uma nação pagã, e aí no capítulo de número 2 a conversa começa a mudar, e no capítulo de número 3 ele já entende tudo, irmãos, chega no capítulo de número 3 de Abacuque já entende o que Deus vai fazer, a maneira como Deus iria tratar com o seu povo, mas também iria tratar com a Babilônia, os pagãos. E aí ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra nos dias que estamos vivendo, no meio dos anos a notifica. E quando nós olhamos para a oração de Abacuque, dizendo: na ira, lembra-te da misericórdia. Escute, o cenário, igreja, era um cenário de punição, de juízo. O povo de Deus ia sofrer. Muitas mulheres, naquela época, quando Babilônia invadiu a nação de Israel, morreram, crianças morreram, idosos morreram. Então o juízo veio, por causa da dureza do coração de alguns reis, muitas coisas ruins aconteceram. Então o cenário não era bom, os muros caíram, o templo ficou em ruína. Olha só a condição social, familiar e espiritual do povo, estava tudo destruído, tudo destruído. Só que aqui no capítulo de número 3, versículo 19, Abacuque olha para o cenário e diz: Senhor, faz com que os meus pés sejam igual aos pés da corça. E é isso que eu vou falar para vocês: a capacidade de estar firme mesmo em terrenos rochosos. Quem de vocês já andou aí em pedras, em pedregais, em pedregulhos? Quem de vocês já teve essa oportunidade de caminhar mesmo, fazer uma trilha, escalar uma montanha cheia de pedra, ainda mais oscilante? Quem de vocês já andou? Ninguém. Alguns já andaram. Irmãos, se você caminhar no meio de pedra e caminhar por várias horas, não é fácil, tá? A dificuldade é gigante, se você não cuidar, você cai, você escorrega, e dependendo da montanha que você sobe, é até perigoso. Quem de vocês já viu uma imagem de um cervo, de uma corça, até mesmo de um cabrito, quando eles se escalam essas montanhas e sobem? Quem de vocês já viu ele lá em cima da montanha? Vocês viram a capacidade que eles têm de ficar firme? E não precisa de um espaço grande não, o profeta Malaquias, não precisa. Ele consegue ficar, pode ter um espacinho lá, ele consegue ficar assim, Então aqui o profeta Abacuque estava dizendo: Senhor, faz com que os meus pés
seja igual aos pés do cervo, da corça. Então hoje nós vamos aprender que existem caminhos onde nós estamos diante de uma situação e de uma condição em que Israel estava. E é nesses momentos de juízo, de dificuldade, é nesses momentos de estreito, é nesses momentos onde os nossos pés às vezes vai doer, onde os nossos pés vai criar bolha, as aflições vão chegar, que nós temos que orar para o Senhor, para nos dar firmeza, mesmo em terrenos rochosos. E quando nós olhamos para o Atos 9:36, sobre a discípula, por nome Dorca, nós percebemos, diante desse cenário, que existem pessoas, olha aqui para mim, que só conseguem caminhar quando o terreno está firme, previsível e seguro. Não tem crente assim, irmãos? Ele só está crente até aparecer a primeira dificuldade. Ele só está crente até aparecer o problema, a primeira instabilidade, até aparecer o primeiro problema, até aparecer alguma coisa que na mente dele ou dela contraria aquilo que ele acha que deveria ser daquele jeito. Então há pessoas no nosso meio, e eu espero que se houver algum espírito assim querendo adentrar a nossa mente, o nosso coração, que se houver alguma coisa nesse sentido, e vamos pegar a nossa parte, que quando eu estava estudando sobre isso, o Espírito Santo ministrou meu coração, que existem pessoas que só conseguem caminhar quando o terreno está firme, previsível e seguro. Mas eu tenho uma notícia bíblica para dar para todos que aqui me ouvem, e para aqueles que vão me ouvir através desta ministração, que está sendo gravada, editada e colocada no canal da congregação, da família Getsemane. Na vida não é assim, irmãos. Não existe jardins floridos todos os dias. Existe o tempo da primavera, existe o tempo da boa saúde, saúde financeira, saúde familiar, saúde ministerial. Existe tempo, obreiros, que nós estamos bem ministerialmente falando, que estamos aí saudáveis, mas a vida em todos os aspectos, ela não é só no terreno firme, previsível, dentro da nossa segurança, de previsibilidade, de organização, de projeção humana e seguro. Não, a vida não é assim. Existem fases na nossa vida, ó, para cá, que tudo parece estar fora do lugar. Eu não sei se acontece com você, mas existem etapas da nossa vida que tudo parece estar fora do lugar. Tá dando tudo errado, tá dando tudo do jeito que eu não previ, do jeito que eu não orei, do jeito que Deus não falou. Até coloca um Deus disso, do jeito que Deus não falou. Mas eu devo te dizer que nesses momentos que você atravessa, onde tudo parece fora do lugar, exatamente você deve orar igual a Abacuque. Ele viu tudo destruído, antes mesmo de ser destruído, Deus revelou para ele, ele disse: Senhor, nesse tempo de instabilidade, de insegurança, nesse tempo de punição, de juízo, nesse tempo de frieza espiritual, de indiferença, me dá firmeza como a corça tem nos pés, me dá capacidade de andar mesmo assim, diante da tua presença gloriosa, porque a nossa vida não é delimitada só por momentos bons, não existe só fases boas, e é muito provável que alguma área da tua vida está tudo fora do lugar, que alguma área da tua vida não está do jeito que você queria que estivesse. Isso é natural da humanidade. Então existem fases da nossa vida em que tudo parece estar instável, tudo fora do lugar. As emoções estão difíceis, né? As respostas não chegam, o chão parece incerto, parece que não há segurança em cada decisão, em cada passo que você está tomando. E é exatamente nesses momentos que muitos param, exatamente nesse momento de instabilidade, devido aí uma situação generalizada. Olha como que está a igreja, irmãos, hoje. Olha como que está, e faz uma comparação no sentido espiritual. O amor de muitos está se esfriando, mas a Bíblia já dizia: e por se multiplicar
a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Olha como que está a condição espiritual da maneira geral. Olha como que está. Olha como que está a sensibilidade, porque uma das características da corça, da gazela, é a sensibilidade ao ambiente, né? Ela é sensível. Olha como é que está. É exatamente nesses momentos que muitos param, muitos desistem, muitos caem, muitos estacionam na fé, muitos não querem saber mais da obra de Deus, porque quando a instabilidade vem, a gente não sabe o que fazer. Mas é exatamente nesse momento que a gente precisa olhar para cima e dizer: a minha vida, o meu perfil, ele não se define, ele não se delimita por as coisas que acontecem aqui. O meu perfil é delimitado por seguir a Cristo. Havia em Jope uma cidade com muitas demandas sociais. Ela cuidava, sabe de quem, irmãos? De viúvas e órfãos. Vocês sabem o que significa viúvas e órfãos na Bíblia Sagrada? O que significa? Viúva e órfão na Bíblia significa pessoas destituídas de toda a capacidade de se automanterem, pessoas pobres, vulneráveis. Mas olha o que diz lá no Salmo 68, vamos ler lá, ó. Olha o que diz lá no Salmo 68. A cidade de Jope, uma cidade movimentadíssima, mas existiam viúvas ali que precisavam ser atendidas, e Dorcas, com uma sensibilidade de uma gazela ao ambiente em que ela está, ela atendia essas necessidades. E a Bíblia declara no Salmo de número 68, verso de número 5, olha só que extraordinário: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Todos aqueles que cuidam de pessoas que têm necessidade, que estão vulneráveis, que precisam de um atendimento, estão na verdade prestando um serviço para o Deus Todo-Poderoso. E olha só o que diz lá em Lamentações de Jeremias, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Bora lá, Lamentações de Jeremias, está depois do livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 1, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 1, para você ter uma noção da visão bíblica do que é uma viúva. Olha a comparação. Aqui a cidade de Jerusalém já foi destruída, aqui os babilônicos já invadiram a nação. Aqui a visão que o profeta Abacuque tinha visto já tinha sido uma realidade. E Jeremias escreve nas suas lamentações, no seu choro, no seu lamento mesmo, pela humilhação, pela correção de Deus sobre o seu próprio povo, pelos babilônicos. Ele diz assim, ó: como se acha solitária, e estava falando de Jerusalém, aquela cidade que dantes tão populosa, tornou-se como uma viúva, a que foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária, pagando tributo. Olha só a comparação que Jeremias está fazendo em sua lamentação. Jerusalém destruída de um lado, e ele compara como uma viúva desamparada, pobre, porque naquela época não tinha salário para pessoa que ficava viúva. A minha sogra, pelo menos, o esposo da minha sogra era funcionário público, tem a sua aposentadoria, né? Mas naquela época não. Via de regra, uma viúva ou um órfão era comparado a pessoas que não tinham condições. E é exatamente nesse cenário de Atos, capítulo de número 9, que existe alguém com um perfil diferente, com uma capacidade de enxergar a necessidade daqueles que não têm condição por conta própria de se automanterem. E aqui, quando as emoções oscilam, quando as respostas não chegam, quando tudo está instável, quando o cenário não está bom, a Bíblia revela um princípio poderoso. Abacuque 3:19, o Senhor faz, olha só, os meus pés como os da corça,
e me faz andar nas alturas. Como assim? Tudo fora do lugar e eu ainda tenho firmeza? Como assim? Tudo parece andar contrário e eu ainda estou adorando a Deus, ainda estou servindo a Deus. Como assim? Está faltando as ovelhas, está faltando o fruto da videira, está tudo acabado e destruído, mas mesmo assim eu louvarei ao Senhor. Aí eu pergunto para vocês: que tipo de perfil você tem vivido hoje? Que tipo de estabilidade você tem abraçado e seguido hoje? Será que essa estabilidade está no circunstancial? Se as coisas vão bem, você está bem. Se as coisas vão do jeito que você quer, você está firme, alegre, animada, disposto, disposta? Ou será que você está orando, Senhor, diante da instabilidade deste mundo, diante da frieza generalizada, diante da falta de compromisso de alguns com a tua vontade? Eu quero que o Senhor faça os meus pés como a da corça. Só quem entende essa verdade pode agradecer a Deus, porque a sua firmeza não depende do circunstancial. E aí Abacuque faz essa oração que identifica esse nome dessa personagem, discípula de Jesus, em Abacuque 3,19. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas estão sendo enganadas por aí. A teologia da prosperidade promete: vem para cá porque vai acabar toda a tua tristeza, toda a tua instabilidade, as tuas finanças vai melhorar, a saúde vai estar 100%, e não é assim que acontece, porque Deus não promete tirar todos os terrenos difíceis. Existem terrenos que eu e você, na caminhada da vida que nós estamos traçando, vai ser complicado. Vai ser igual aquele dia que você caminhou entre as pedras, entre os pedregais, entre a rocha, talvez para ir lá naquele riacho bonito, mas até chegar lá, meu irmão, tem que fazer a trilha, tem que encarar as dificuldades. É um processo. E diante desses caminhos difíceis, há uma promessa de Deus que está aqui, e Abacuque ora para isso. Ele promete te capacitar para andar nele. Ele não promete tirar, colocar tudo terreno macio, plano, um tapete vermelho como esse, não. Mas Ele promete te dar capacidade para você andar, e andar avançando, crescendo, sendo forjado, sendo trabalhado diante da presença do Senhor. Que coisa linda, né? A Bíblia, ela é completa. E aqui em Atos 9 nós encontramos uma mulher chamada Dorcas, uma discípula cujo nome significava gazela. E isso não é coincidência, isso não é coincidência, isso é revelação bíblica. Porque se ali está uma mulher diante de um cenário difícil, trabalhando, desenvolvendo o serviço, marcando a uma geração, porque quando ela morreu e foi ressuscitada, toda aquela cidade soube quem era Dorcas. Não por aquilo que aconteceu primeiramente ali na ressurreição, mas porque ela já tinha marcas, perfil, ela já atuava ali fazendo alguma coisa. Se Deus está formando também a nossa vida através desse tema perfil, como discípulos de Jesus, assim como Dorcas era, que significava gazela. Se Deus está nos formando, querendo que a gente siga esse perfil, então Ele está formando pessoas, com habilidade espiritual para viver em terrenos difíceis. Vamos repetir após mim. Bata-se no peito e diz: Deus está me formando para desenvolver a minha fé em terrenos difíceis. Sim, irmãos, Deus está te forjando, está te dando habilidade espiritual para você viver em terrenos difíceis também, em terrenos complicados, complexos. E eu fico, irmão, bem observando quando eu vejo alguém que está na obra de Deus e chega todo murchinho, desanimado, devido a olhar o terreno difícil e modelar o seu ânimo no terreno. Não é assim, irmãos. A gazela, eu já expliquei na quinta passada, que o terreno pode ser fácil, uma
naquela primavera ela anda do mesmo jeito, ou o terreno pode ser difícil, o mesmo andar, ela não muda, ela é natural nas suas expressões, ela não muda. E o crente, comparado a alguém que está aí pedindo para Deus forjar os pés como o da gazela, ele também precisa ter essa habilidade espiritual para viver em terrenos difíceis, não se desesperar, não se desanimar, não modelar, não se conformar. Por quê? Porque a tua formação espiritual, ela não está aqui na terra, ela vem do céu, e através de uma palavra como essa, o Espírito está te alimentando, está nutrindo, talvez está tirando um desânimo entranhado, porque você não vê resultado em alguma área. É o terreno difícil, mas é nesse terreno difícil que Deus está trabalhando uma área da tua vida, que Deus está trabalhando numa área da tua vida. Irmãos, se a gente for olhar para os pedregulhos e para os terrenos difíceis que a gente passa, a gente fica paralisado assim, nem avança mais, não avança, e não é assim que Deus nos quer. Então terrenos rochosos fazem parte da nossa jornada. Vamos repetir? Terrenos rochosos fazem parte da nossa jornada. De novo, terrenos rochosos fazem parte da nossa jornada, não tem como fugir, não tem como fugir disso. A Bíblia diz lá em João 16:33, vocês conhecem muito bem esse versículo. A Bíblia diz assim, ó: no mundo, aí Jesus continua dizendo, mas tenham bom ânimo. Vocês não devem modelar o ânimo de vocês nas aflições do mundo, senão vocês vão andar desanimado mesmo. Jesus nunca escondeu essa realidade, que no mundo nós passaríamos por aflições. Jesus estava dizendo, em outras palavras, nesse mundo vocês vão ter pressão, nesse mundo haverá dor, nesse mundo haverá sofrimento, nesse mundo haverá problemas familiares, nesse mundo haverão enfermidades, nesse mundo perseguições, nesse mundo oposição, nesse mundo vocês muitas das vezes não serão compreendidos, às vezes serão mal interpretados. Esse mundo odeia vocês, o sistema que está abarrotado por Satanás odeia. Então haverá instabilidade, haverá terrenos difíceis para caminhar. Tudo isso faz parte do mundo. Mas o problema, igreja, você que me ouve aqui, você que vai me ouvir, o problema não é isso tudo que tem no mundo, porque Jesus já avisou que tinha, Jesus já alertou que teria. Tudo isso Jesus já falou. O problema não é o terreno, o problema é não estar preparado espiritualmente e tendo um perfil que possa ir andar nesse mundo difícil, andar e caminhar, sendo uma boa testemunha, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, olha aqui para mim. A maioria dos animais conhecidos na Bíblia e que vivem naquela região, eles evitavam, eles não passavam, eles não encaravam terrenos rochosos. Por quê? Porque a maioria dos animais, eles por instinto sabiam que terrenos rochosos eram perigosos, era muito perigoso para andar. A maioria dos animais, eles não ou evitavam terrenos rochosos, porque são perigosos na verdade. Mas a gazela, a corça, ela não depende do terreno, mas depende da capacidade que possui, depende da habilidade que possui, depende daquilo que naturalmente, em essência ela possui. O jeito dela de se portar, o jeito dela de caminhar, o jeito dela de desenvolver-se nesses territórios, vem da sua capacidade. E eu pergunto para vocês, irmãos, a capacidade do cristão de desenvolver a sua fé, ela está nele mesmo, sim ou não? Não está nele mesmo, mas só que ele recebe essa capacidade de Deus. O que Paulo diz? Um dos textos bem conhecidos, que nós conhecemos e que nos é entregue, e que é uma herança espiritual das cartas de Paulo, Filipenses 4:13, muito citado pelas irmãs. 3, 2, 1.
tudo naquele. De novo, irmãos, meu Deus, ninguém conhece. 3, 2, 1, tudo. Em uma outra versão de Bíblia assim, ó: todas as coisas posso fazer, posso realizar, que o Senhor me pede com a força que Ele me dá. E esse todas as coisas é tudo mesmo, é todas as etapas, é em todas as áreas. Nós precisamos depender 100% da capacidade que Deus nos dá. A nossa suficiência, ela não está em nós, mas ela nos é entregue pelo próprio Senhor que nos capacitou para isso. Então a gazela não depende do terreno, ela depende da capacidade que ela possui. Então a pergunta para nós hoje é: por que, ou a pergunta para nós não seria assim: por que estou passando por isso? A pergunta seria: o que Deus está desenvolvendo nesse processo de terreno rochoso que eu estou atravessando? Qual é a finalidade de Deus para essa fase que eu estou vivendo? Por que isso? Esse seria a pergunta mais coerente. O que Deus está desenvolvendo em mim nesse processo? Se Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, que tudo ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu pergunto para vocês: quem de vocês amam ao Senhor aqui? Digam amém. Então tudo que acontece na tua vida, ela coopera para o bem teu. Todas as coisas cooperam em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus desenvolve os pés da gazela naqueles que são seus seguidores. Deus desenvolveu a capacidade em Dorcas, que era uma discípula de Jesus, para viver na cidade de Jope e para atender a necessidade, para não olhar para a sua própria condição e ficar paralisada e ficar com medo de encarar a realidade da cidade. Não, Deus deu capacidade, porque Tabita ou Dorcas era alguém que seguia os perfil de Jesus. Então a gazela possui algumas características únicas para andar nesses terrenos difíceis, que são terrenos rochosos. E aqui eu quero destacar alguns. Primeiro, equilíbrio em superfícies mínimas. Ela consegue ter equilíbrio em lugar pequeno, estreito. Se você for puxar imagens aí, hoje tem condição de gazelas, de cervos andando nesses terrenos rochosos, você vai perceber que ele não precisa de muito espaço. Ele não precisa de um espaço geográfico de 1,5 metros para ficar andando, nem disso. Ele precisa de um pedacinho de espaço. E ali ele consegue ficar parado, equilibrado, né? Equilíbrio em superfícies mínimas. Tem muita gente no nosso meio que ele quer muita coisa para tentar desenvolver alguma coisa. Não, eu preciso disso outro. Não, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. E não sai do lugar no desenvolvimento de uma obra. Eu costumo dizer, e eu sou comum acordo, de que os sinais, diz a Bíblia, acompanharão os que creem. Às vezes você não tem espaço, mas quando você pisa o pé, o Senhor vai dando o chão, o Senhor vai provendo, o Senhor vai ampliando os horizontes, o Senhor vai abençoando. Você já é abençoado. Então nós não precisamos de muito, porque nós já temos tudo. Nós temos a presença de Deus, nós temos a capacidade do Espírito, nós temos o Espírito Santo para nos equilibrar em situações que para outros que não têm Deus, eles se matariam, eles se martirizariam, desesperariam. Mas o Senhor está contigo. Você tem esse perfil. Outra característica que a gazela tem: rapidez na resposta. E a gazela, ela responde muito rápido às situações que acontecem. Ela está ali, e se acontecer alguma coisa inesperadamente, ela tem uma resposta. E uma vez eu li sobre uma situação na Bíblia que o crente,
A resposta do crente, o crente não responde por responder. O crente, ele responde um propósito. O crente, as reações do crente, quando ele precisa se posicionar, precisam ser com propósito. Primeiro, baseados na sua fé. A Bíblia Sagrada diz que nós não andamos pela nossa visão, mas nós andamos pela nossa crença. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, diz assim, ó: nós não nos movemos pelo que vemos, mas nós nos movemos pela nossa fé. Então, toda vez que você vai efetuar uma resposta, que você precisa se posicionar, leve em conta um posicionamento de fé. Porque tem muitas pessoas que quando nós indagamos, ou elas precisam responder a alguma coisa, elas não respondem baseado na sua fé. E a fé vem pelo, e ouvir pela. Geralmente isso acontece em lugares públicos, quando alguém está conversando, e aí entra num assunto polêmico, e aí está ali o crente, em vez de fazer a diferença, dar as suas respostas, se é que o Deus lhe conceder sabedoria para assim fazer, uma resposta com fé. Outra característica da resposta, se tratando aí da gazela rápida, é que crente também, ele responde baseado na sua experiência com Deus. Observe que Abraão, no capítulo de número 22 de Gênesis, ele não tinha uma resposta coerente, baseado na razão humana, para dar a Isaac, que já era um adolescente, jovem. Isaac perguntou: pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, está aqui a lenha rachada, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão não tinha resposta para dar, mas Abraão estava ali baseado sempre em uma experiência vasta que ele tinha com Deus que chamou. Ele diz assim, ó: meu filho, o Senhor proverá cordeiro para si. Em outras palavras, meu filho, eu não tenho resposta, mas baseado em tudo aquilo que Deus falou acerca da minha vida, o Senhor vai dar escape, o Senhor vai dar a verdadeira provisão, o Senhor vai dar vitória. Tem hora na nossa vida, irmãos, que nós não temos respostas coerentes para dar àqueles que nos indagam: cadê o teu Deus? Por que está acontecendo isso contigo? Quando você não tiver resposta, baseado em tudo aquilo que o Senhor já fez pela tua vida até o dia de hoje, e a principal bênção já foi dada, que é o Cristo morreu na cruz para nos perdoar, diga: o Senhor proverá. Deus vai abrir a porta, Deus vai dar o escape, Deus vai dar vitória, e vai mesmo. Outra característica da gazela: segurança em lugares altos. Elas conseguem ter segurança em lugares altos. E Abacuque diz aqui, ó: o Senhor fez ou faz os meus pés como o da gazela, e me fará andar sobre as alturas. E é exatamente essa visão que ele tinha, onde os cervos, as gazelas estavam nas alturas e estavam em segurança. Ela pisa onde parece impossível permanecer, ela se estabiliza onde parece improvável. Sabe por quê, irmãos? Nós não vivemos o extraordinário de Deus, porque muitas das vezes nós só queremos pisar ou caminhar dentro do nosso conforto, dentro da nossa própria segurança emocional, dentro da nossa própria segurança financeira. Às vezes é preciso o Senhor prover terrenos complicados, onde tudo parece fora do lugar. Talvez a finança não vai boa, a saúde não vai bem, a família não vai bem, mas você está na presença de um Deus que pode reverter quadros impossíveis, aonde você está olhando que que há impossibilidade de gerar, de produzir. O Senhor está dizendo: é nesse ambiente que eu quero tornar o milagre uma realidade, e você ter testemunho para contar. Levante a tua mão assim. Eu quero ministrar aquilo que eu estou pregando nesta noite. O Senhor está vendo e está contemplando a realidade que você está atravessando. Deus está me orientando a te dizer nesta noite que Ele está mudando o cativeiro.
janeiro, que Ele está estabelecendo que através de situações complicadas e complexas, o Senhor está trabalhando em áreas específicas. Se a igreja acredita desta maneira, vai adorando a Deus, porque a presença do Espírito Santo está se movendo na casa. A presença do Espírito Santo está se movendo nesse ambiente. Alaia kendere besuide menefacia rabaia canjuria rabacandara managahai. Deixa o Espírito Santo de Deus se mover nesta oportunidade. Deixa Ele estabelecer você na rocha inabalável que é Cristo, e nada mais, nada vai te abalar, nada vai te desanimar. Quando você entender que a tua capacidade está em Deus e já está em você através do Espírito Santo de Deus, você não vai se modelar o teu ânimo, a tua disposição em direção ao propósito de Deus, baseado em circunstâncias humanas. Deus está te preparando para obras grandes, diz o Senhor. Levante a tua mão e exalte a Ele nesta noite. Ela pisa onde parece impossível permanecer. Por que tem pessoas, né, que quando se disponibilizam a orar igual o profeta Abacuque orou: Senhor, torna os meus pés igual a gazela. Parece improvável a gente suportar o juízo que está chegando aí. Parece que a frieza tomou conta de tudo, mas quando você faz essa oração, o Senhor te usa nesse tempo complicado para ir onde parecia impossível ir, para ser uma referência espiritual, para ser alguém que modela o perfil em Cristo Jesus, o Senhor da tua vida. O que isso espiritualmente significa? Significa que Deus desenvolve equilíbrio emocional em tempos de instabilidade. Nunca teve tantos problemas emocionais quanto está tendo hoje. As doenças psicossomáticas, Deus desenvolve equilíbrio emocional quando todo mundo está desestabilizado. O que isso mais significa? Deus desenvolve discernimento espiritual quando todo mundo não sabe o que fazer, não sabe como se posicionar diante da situação espiritual que está vivendo o povo. Deus te dá discernimento para você estar posicionado, para você estar na brecha, para você ser usado nesse tempo, para que algo aconteça através da tua mão. Isso é profético para a tua vida. Levante a tua mão assim. Algo extraordinário pode acontecer quando Deus enche o teu coração de sabedoria, de graça, em meio às intempéries da vida, em meio a tanta bagunça espiritual que está acontecendo. Você é uma referência de Deus. Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar graça para um posicionamento estratégico. Eu quero dar liberdade ao Senhor. Deus está preparando um ponto estratégico para alguém que aqui está. Deus vai te posicionar estrategicamente em um ambiente. Você vai saber que é Deus, porque pela tua influência ou pelo apadrinhamento, isso não vai acontecer. Você já bateu em muitas portas, diz o Senhor, mas é Deus que vai abrir a porta para te posicionar ali. E ali coisas extraordinárias do céu vão acontecer através da tua vida. Só quem acredita que Deus ainda dirige a igreja, levante a mão e exalte, porque em tempo de falta de discernimento espiritual, aqui está uma igreja que está ouvindo a palavra e orando: Deus, faz eu caminhar em terrenos complicados. Esse território complicado pode ser a tua casa, pode ser os teus familiares, pode ser até um ambiente ministerial, mas você é um referencial de Deus onde chega. Alamancho e derrace aramanagai. E diante de tudo isso, irmãos, que a gazela consegue desenvolver, andar em terrenos rochosos, porque fazem parte da rotina do dia a dia dela. É ali que ela mora, não tem jeito de sair dali não.
Diante de tudo isso, eu quero te dizer uma verdade sobre ela também, sobre essa corça. Ela não nasce assim, ela se desenvolve. Ela não nasce com esse equilíbrio todo, com essa capacidade de estar em segurança nas alturas. Não nasce, ela se desenvolve. Isso nos ensina e nos ensina muito, irmãos. Tem muita gente achando que é da noite para o dia que vai ficar firme, vai ficar constante, vai ser perseverante. Não é, é disciplina. É por isso que nós não podemos correr o risco de nos privar de oportunidades que podem nos forjar, que podem nos treinar, que podem fazer ampliar os nossos horizontes, principalmente no que tange aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Ela não nasce pronta. Quando ela é novinha, ela anda por esses territórios que o pai e a mãe dela leva ela por ali. Quando ela já está um pouquinho mais da idade de andar, ela vai tropeçando, ela vai caindo, mas com o passar do tempo, a estrutura, o porte dela vai se estabelecendo, e naturalmente, para aquilo que ela foi projetada, ela se estabelece. Alaia cantarabarrácia mandarabahai. O Espírito está ministrando ao teu coração, e é de Deus. Ele tem trabalhado em áreas específicas, porque não é no automático, diz o Senhor. É eu trabalhando nessa área, é eu te dando paciência, é eu te dando o fruto do Espírito Santo, porque a obra que eu tenho na tua vida vai precisar, diz o Senhor. Recebe que isso vem do coração do Pai para filhos que aqui estão. Meu Deus, que coisa extraordinária Deus está fazendo em vidas. Aleluia. Ela não nasce pronta, irmãos. Ela não nasce, ela é treinada, ela é forjada para desenvolver-se e chegar no ponto que ela vai ter equilíbrio, vai ter discernimento, vai ter segurança em executar aquilo. E a nossa segurança, irmãos, não confunda a segurança externa da gazela na sua capacidade com a nossa. Aqui é uma comparação. A nossa segurança, ela não está no externo, ela não está vinculada a pessoas, a um tempo bom, a um conforto talvez que nós fazemos aqui. Não, a nossa segurança está vinculada à presença de Deus na nossa vida, nos guiando, nos direcionando nos terrenos que nós estamos andando. Você não nasce pronto, nunca pense isso. Você é treinado, tá? Mas esse tipo de firmeza não acontece de um dia para o outro, não. É através do treino. E aqui entra um ponto específico, que firmeza é resultado de treinamento espiritual. Aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 14, aos Hebreus expressa que as faculdades são exercitadas, tá? E você sabe, quem aí já fez academia, diga amém. Ih, tá fraco, hein? Quem aí já fez uma caminhada, diz amém. Faz parte de exercício. Você vai perceber que o exercício é bom para o corpo, né? Exercita a nossa capacidade do corpo e traz inúmeros benefícios. E aos Hebreus 5,14 diz que as nossas faculdades são exercitadas. E a palavra exercitada ali, em Hebreus 5,14, significa exatamente isso: exercício, prática contínua, repetição, desenvolvimento progressivo. É você vir na oração, é você vir escutar um ensino como esse, é você praticar a palavra de Deus em casa, é você exercitar no trabalho, o ser uma testemunha de Cristo. É prática contínua, é repetição. E tem muita gente que não quer que a vida espiritual vire rotina. Irmão, tudo na nossa vida, sem exceção, ela é baseada em rotina. Tudo, sem exceção. Até a nossa vida espiritual também. Por exemplo, fica sem tomar banho pelo menos uma semana, um dia, 2 dias, dependendo da pessoa. Meu Deus, ninguém aguenta não. Fica uma semana sem tomar banho, principalmente você que é casado.
A mulher não vai aguentar não, o marido não vai aguentar não. Rotina, você precisa todo dia fazer. Fica sem se alimentar 2, 3 dias, né? Se não for por um propósito específico. Então a nossa vida ela é baseada em práticas diárias, em repetições, em desenvolvimento progressivo. E a nossa vida espiritual é assim também. É por isso que um dos salmos mais extraordinários, onde diz a bem-aventurança do crente, o salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão, que não anda, não se detém, nem se assenta. Ou seja, evita estar perto de pessoas vazias de Deus, pessoas que não são cheias de Deus. Evita de estar perto, de se deter, de estar seguindo os conselhos, evita. Mas ele diz que não é apenas evitar, não é apenas o deixar de fazer, existe também na nossa vida o praticar de dia e de noite. Olha só, antes exercício, tem o seu prazer na lei e na sua lei medita só um dia na semana, na sua lei só medita na quinta-feira, no domingo, na escola dominical, negativo. E na sua lei medita exercício, irmão, de dia e de noite. E olha só a comparação extraordinária, pois será comparado a uma planta plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas ficam sempre bonitas, porque sempre estão ali sendo nutridas pela água. Mas não tem apenas folha, mas tem resultados, tem propósito, tem projeto. Não é apenas se alimentar por alimentar. Tem muitos crentes que acham que são chamados apenas para estar se alimentando, para estar se nutrindo. É o mar morto em Israel, que só recebe água, só recebe graça, que as águas desembocam ali, ele não tem saída, e tudo ali fica sem vida. Mas o crente, ele não recebe, sabe, simplesmente para receber. O crente recebe para transmitir, para produzir, para gerar fruto. E está chegando o tempo de resultados. Levante a tua mão assim. Deus dará resultados de orações, Deus dará resultados de propósitos, Deus dará resultado de votos, Deus dará resultado da tua dedicação, Deus dará resultado do teu tempo investido, Deus dará resultado da tua rotina, que está levando em consideração aquilo que é obra de Deus neste lugar. Eu sinto que Deus está trazendo resultados, fruto, a seu tempo, é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é na hora de Deus. Prepara o culto de ação de graça. A seu tempo dará resultado, porque Deus está vendo a tua dedicação, Deus está vendo você se exercitando na fé, Deus está vendo a tua renúncia de tempo, a tua renúncia. Então a firmeza é resultado de treinamento espiritual, de exercício. A gazela, jovem ainda, está aprendendo, ela escorrega, como eu disse para vocês, hesita, mas continua. Com o passar do tempo, ela desenvolve a precisão. Assim é o discípulo, ele aprende a confiar. Nós aprendemos a confiar, irmãos. A confiança, ela não é desenvolvida assim da noite para o dia. Nós aprendemos a confiar, nós aprendemos a esperar. Você conhece algum crente impaciente por aí? Irmãos, Deus é Deus. Não existe essa de colocar Deus contra a parede. Não, Ele é soberano, Ele é Senhor. Deus é Deus, nós temos que aprender a esperar o tempo dEle. Ele aprende a decidir, levando a Deus a sua petição, aquela causa. Aprende a decidir com Deus. Ninguém se torna firme por acaso. A gazela não nasce pronta, ela não se estabelece em lugares difíceis com firmeza, não. Ela aprende, e quando essa firmeza é desenvolvida, algo poderoso acontece. Você começa a avançar onde os outros param. Quantas pessoas pararam esse ano passado?
Quantas pessoas você conhece que estão estacionadas, mas você está firme, por quê? Porque você aprende a depender de Deus, você aprende a se exercitar. Deus vai forjando a tua vida, enquanto você se exercita. Se coloca de pé em nome de Jesus. Enquanto muitos animais evitavam esses caminhos difíceis, olha a gazela avançando. Quando você se exercita, Deus vai te forjando. Pode ter certeza, aonde muitos param, você continua, porque a nossa parada não é aqui na terra, a nossa parada é o céu. E eu tenho uma notícia para te dar: Deus está renovando o teu vigor, discípulo de Jesus. Levante a tua mão e vamos orar, pedindo renovo, restauração. É na presença de Deus que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É aqui que você bate, a porta se abre. É aqui que você clama e a resposta vem. Lá fora tem muitas pessoas chorando, mas estão inseguras, porque o pecado ele gera morte, mas a salvação em Cristo gera vida, e vida com abundância. Vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, porque Deus está vendo a tua dedicação, e você não vai parar onde muitos pararam. Você não vai desanimar como muitos estão desanimando. Vai analisando quantos crentes estão parando no ministério. Vai analisando quantos crentes estão parando de servir. Mas você não vai parar, porque você não é moldado, não segue o perfil do ambiente. Alaia cantarabasui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor não é o ambiente, não é o vale, não é o deserto, porque o Senhor estará comigo. Quantos têm a presença de Deus? Vai agradecendo, vai adorando, vai extravasando. É por isso que quando você chegar na presença de Deus, se derrama mesmo, dá o teu melhor glória, o teu melhor aleluia, porque enquanto você se exercita, Deus vai te dando porte, Deus vai te estabelecendo, você vai prosseguindo, você vai mudando de fase, você vai mudando de etapa, e daqui a pouco ninguém te tira, daqui a pouco ninguém te arranca. Alai delaba cantaraba sui de fácia. Deixa a glória de Deus te envolver. Olha o renovo do Espírito sobre a tua vida. Olha Deus forjando a tua vida. Alaba cantaraba sui de mancha, ulaba cantaraba suia, alaia cantaraba sui de managai, ulaba cantaraba rai. Espírito Santo, assim como teu filho é a expressa imagem, a imagem exata, o perfil exato do Senhor. E assim como Talita, Tabita, Dorcas, a tua discípula, Pai, identifica-se com este extraordinário símbolo da gazela. Assim eu quero te pedir, Pai, que o Senhor faça os pés dos teus filhos, que identifica a vida diária, caminhada, que identifica, Pai, a cada dia, Pai, o prosseguir. Firma, faz, porque quando Abacuque ora, faz, ele está dizendo: eu não dou conta de fazer, eu não dou conta de prosseguir. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas o Senhor faz os meus pés como a gazela, como a da corça, e Deus está te dando estabilidade. Deus vai firmar a tua casa, diz o Espírito Santo. Alaia canta, ulaba cantarabahai. Onde a tua palavra não chega, dele chega. Onde o teu braço não alcança, o braço de Deus alcança. Onde você não consegue trabalhar, Deus vai trabalhar. Recebe graça, recebe graça, recebe autoridade, recebe vigor espiritual. Recebe, recebe, recebe. Pai, nós entregamos a Ti mais um culto, crendo que o Senhor está conosco. Dai-nos uma continuidade de semana, debaixo do Teu propósito. Faz os nossos pés, Senhor, como da gazela, Senhor, para que nós não paremos de jeito nenhum,
para que nenhum terreno rochoso, Pai, por mais complicado que seja, pare a nossa caminhada, pare o nosso bom ânimo. Assim, Senhor, nós oramos e cremos em nome para a glória de Jesus. Quantos confirmam dizendo? Queridos, amanhã é nosso último dia de atividade de oração, das 5 às 6 da manhã, das 7 às 8, tá? Aqui ensaio, né, dos que vão ensaiar, e ali na salinha, tá? Sábado, se Deus permitir, culto com as nossas crianças, né? Culto temático sobre a Páscoa, é isso? Bom, culto com as nossas crianças, todos estão convidados. Domingo pela manhã, a partir das 8, escola bíblica dominical. E querendo Deus, à noite, estaremos aqui com as famílias, adorando e bendizendo o nome de Jesus. Amém, irmãos? 3, 2, 1. Minha querida cidade de Olinda Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Nós confirmamos dizendo: Deus abençoe e tenham todos uma boa noite.